Nós iremos falar sobre a depilação masculina. As componentes do grupo são Alicia, Brenda, Elisa, Giovana Cristina e Yara. Depilação e epilação masculina. Para falar sobre depilação, é necessário conhecer a anatomia e fisiologia do pelo e da pele. A pele masculina apresenta diferenças hormonais que afetam a função e a estrutura da pele entre elas. Tem a pele mais oleosa, com tendência à desidratação, com 24%, mais sudorese que a pele de mulheres. Tem também o fluxo sanguíneo 50% maior. Tem a perca de cerca de 25% da firmeza natural depois dos 30 anos. E o pH mais ácido. O pelo é uma haste flexível formado por uma proteína, a famosa queratina. Ele é composto por cutícula, haste, córtex e medula, e suas principais estruturas são folículo, bulbo, pupila, músculo eretor do pelo e glândulas sebáceas. O crescimento do cabelo é dividido em fases. São elas a fase anágena, catágena e telógena. A melhor fase para iniciar a epilação é a anágena. Por isso, é importante que o profissional que realiza o procedimento esteja preparado e observe o pelo ao ser retirado para poder orientar o cliente quanto ao seu retorno. Aqui temos uma demonstração da fase anágena, a fase catágena e da fase telógena. E depois que termina a fase telógena, tem o reinício da fase anágena. A história da depilação. Existem registros desde a antiguidade de mulheres egípcias e gregas sobre a remoção de pelos indesejáveis. Com a evolução da história, houveram períodos em que as mulheres depilavam apenas as pernas, em contrapartida de outros que tiravam todos os pelos do corpo. Com o passar do inicialmente, isso era visto mais como uma coisa de higiene, mas com o tempo foi evoluindo, foi tomando rumos mais religiosos, hierárquicos, e acabou voltando, atualmente, a ser visto como um método de higiene. Mas foi apenas a partir dos anos 2000 que surgiu o interesse dos homens pela depilação, porque, tendo em vista como o mundo foi criado em cima do patriarcado, do machismo, a gente tem essa ideia errada de que os homens têm que ter os pelos, têm que ser peludos e mostrar sua masculinidade, que é com isso que eles mostram sua postura tradicional masculina. Que homens que se depilam ou coisas assim, tipo, desse método, depilação facial no corpo, são vistos como feminilizados, digamos assim, o que faz com que ele seja ridicularizado. Mas, felizmente, com o passar dos anos, esse padrão vai sendo cada vez mais quebrado e sendo cada vez mais aceito. Os homens podem fazer depilação de qualquer área do corpo, assim como as mulheres, por motivos pessoais ou profissionais, como é o caso de atletas de natação e ciclismo. No caso, a retirada de pelo para esses atletas é benéfica para alcançar mais velocidade. A depilação e epilação, qual a diferença entre elas? A epilação é a retirada dos pelos pela raiz, incluindo as porções abaixo da pele, ou seja, retira o pelo completamente. Já na depilação, o pelo é apenas cortado, sendo considerado um método barato e indolor, porém menos eficaz, pois o pelo cresce rápido e existe maior risco de alergia e irritação. Ou seja, a epilação é mais duradoura, digamos assim, porque ela ela tira o pelo da raiz, o que faz com que toda aquela fase anágena, catágena, telógena tenha que começar novamente. Já na depilação, o pelo é cortado mais ou menos ali durante a fase catágena, ou anágena mesmo, e vai continuar naquele crescimento, que faz parecer com que ele cresce mais grosso ou mais rápido. As principais contraindicações são peles sensíveis,
lesionadas ou que possuem algum tipo de reação alérgica a algum dos produtos da depilação. Existem também algumas condições médicas ou medicamentos que podem causar o afinamento da pele. E aí a pele fica mais propícia a lesões. Nesses casos, não é indicado a depilação, porque ela pode acabar agravando o quadro. Então, assim, é sempre indicado que o profissional faça uma ficha de anamnese, que o profissional sempre realize antes teste, para evitar constrangimento e a segurança também do paciente. Agora eu vou falar sobre os vários tipos de depilação que nós temos. Nós temos a eletrólise, ele é o único método considerado permanente, a única depilação que é considerada permanente. Nós temos o laser e a luz pausada. Esse é um método que vai ter respostas diferentes, ela depende do tipo de pele que vai receber essa depilação. Em alguns casos, ele pode ter a redução dos pelos, tornando o crescimento mais demorado e os fios mais finos. Em outros, pode acabar os pelos permanentemente. Nós temos as lâminas e os cremes depilatórios. O pelo já é removido no nível da pele e o pelo já acaba reaparecendo, né? Entre 2 dias, mais ou menos. Já é uma depilação que tem que fazer com mais frequência. Então, assim, já é uma depilação que acaba deixando a pele mais irritada por fazer com grande frequência. Temos pinça, cera e linha. A pinça, a cera e a linha já é um processo que tira desde o folículo. A pinça, ela já é usada para tirar os pelos da sobrancelha, para fazer um design. Também é usada quando faz a depilação com a cera e acaba ficando aqueles pelinhos pequenos. A cera, ela já é comercializada de várias maneiras, em blocos, discos, grânulos, tem cera fria, cera aquecida, usada também para axila, para o rosto, para pelos de todo o corpo. E a linha, ela é feita somente o manuseio, é feito manualmente. Olá, professora. Eu vou falar sobre dicas para depilação sobrancelha masculina, tá bom? Então, é importante sempre conversar com o seu cliente para saber o que ele deseja, se é uma sobrancelha mais definida ou uma sobrancelha natural. No caso de sobrancelhas muito finas ou desiguais, eu aconselharia deixar os pelos crescerem novamente para desenhar o formato que o cliente deseja, tá? Agora eu vou falar sobre as considerações finais disso, tá bom? Eu vou falar um levantamento. Um levantamento de dados foi realizado em São Paulo e, segundo a gerente de um dos estabelecimentos, Caroline Nunes Lonta, procura pela epilação a laser, que tem no máximo um índice de 20% para homens em relação às mulheres. Eles epilam diversas áreas como barba, axilas, pernas, regiões íntimas, costas e as áreas de maior procura, como tórax e abdômen. Outra consideração, que seria com a base nesse levantamento, concluímos que a procura de epilação ou depilação, que é a mesma coisa, por homem, está cada vez maior, sendo necessário que o profissional da área mantenha-se atualizado, tá bom? E é isso.